Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Zé Roberto, pode me chamar de Zé. Sou Zé. E hoje nós vamos fazer o primeiro projeto usando a nossa ferramenta. Sem enrolação. Para o vídeo não ficar muito longo, bora pro vídeo. Vem com a gente. A primeira parte que nós vamos fazer, esse material tem 90 centímetros de comprimento. É interessante já dar acabamento nas duas pontas aqui. Nós vamos dobrar ele. Nessa ferramenta, ela tem 3,7 de diâmetro aqui. E o resultado dela é 5 centímetros. Não precisa rodar tudo não. É interessante deixar uma folguinha aqui. Vai ficar igual nas duas pontas. E na sequência, vamos precisar de uma barra de 1,40. Essa ferramenta aqui, ela tem 9 de diâmetro. O resultado dela é 10,5. Aqui no caso dá 3 argolas, que é o que a gente precisa. E agora no material, ele tem 50 centímetros. A ferramenta tem 3,7 de diâmetro, o resultado é 5. Também vai dar 3 argolinhas, é o que a gente vai precisar. Das argolinhas que a gente tirou, já cortei aqui. E agora a gente vai marcar na ferramenta o meio delas. Vamos buscar o ponto de referência aqui no corte já. Aqui no caso ela está em 3. E aqui está quase 3. Então é só uma puxadinha para cá. 3 aqui, 3 aqui. O centro é esse aqui. Então eu marco aqui. No caso da menor aqui, ela está quase em 1,5 aqui. 1,5 aqui, eu já posso marcar. Cortei as peças, já está tudo certinho. E já dei um acabamento aqui. Essa aqui, menorzinha, não é preciso tanto. Mas essa aqui já é interessante dar um acabamento melhorzinho aqui. Porque essa ponta não vai receber solda. E nesse projeto nós vamos usar pela primeira vez a nossa ferramenta. Já regulei o nosso encosto aqui, a ferragem entra livre. É sempre interessante, por causa dessas ranhuras aqui que existe na ferragem, muitas vezes de um lado ela entra e sai fácil, quando você vira já dá de enroscar. Então já vê onde tem as ranhuras e já deixa ela bem livre. Pelo fato da peça ser curva, então não dá para medir ela aqui retinha, levando lá retinha. Deixa ela fazer a curva. Sempre forçando essa parte para entrar aqui no encosto. Ao que chegar ali, já é a medida certa. Vou usar a alavanca mais curtinha aqui. E é só puxar. Se você quiser deixar ela assim, não tem problema, já está legal. Se você quiser colocar um recheinho, com recheio ela consegue apertar mais ainda. Ela vai ficar mais apertadinha aqui no caso. Dá para fazer isso de uma vez. Para isso nós teríamos que deixar ela mais avançada aqui. O problema é que eu fiz uns testes ali e não gostei não. Conforme ela, nessa medida aqui, essa alavanca pequena, ela vai vindo, chega num ponto que ela escapa, porque não dá o comprimento certo. Como eu queria uma coisa mais curtinha, eu deixei assim. No caso, você tem que ir fazendo uns testes para ir vendo
se você gosta mais de um modelo ou de outro. E a peça vai ficar assim. Nós vamos repetir isso em todas elas. Precisa de 6 pecinhas dessa. Na sequência, nós vamos usar 2 pedaços, um 69. Aqui na escala, tá dando 12 centímetros do eixo até aqui. O carro já está regulado aqui para 90 graus. São 2 peças dessa. Cheguei no final ali, já é a medida. Aí eu já posso virar ela. No caso, tem que dar os 90 graus aqui. Duas peças. E agora a gente vai montar os degraus da escadinha. Nós vamos precisar de 2 peças, um 75,5. Nesse caso, eu não posso usar o nosso fim de curso aqui, porque a escadinha vai rodar para um lado e depois roda para o outro, então ela atrapalha aqui. Eu tenho aqui na minha marquinha em 12 centímetros, é a mesma medida que a gente usou aqui. No caso eu vou usar uma fita crepe aqui, vai me ajudar a visualizar melhor aqui. Já está regulado em 90, aí é só puxar. Bateu 90, agora a gente vai tirar ela, nós rodamos ela para cá. A ponta que a gente virou, nós vamos jogar ela para lá. E vamos colocar o comecinho ali na fita. Antes de puxar aqui, procure deixar ela faceada com a mesa. Isso vai trazer ela no final uma coisa mais alinhadinha. E agora a gente tem aqui 1, 2, 3 degraus aqui para a gente fazer a escadinha. Mesmo com a ferramenta, pode haver diferença aqui. Dá uma conferidinha com o esquadro dos dois lados para ver se está certinho. Não precisa ficar uma coisa 100%, porque não vai fazer tanta diferença. Quanto mais certinho, melhor. Mas se der alguma diferencinha, não tem problema. Uma outra coisa, tá vendo? Ela tá meio empenadinha. Dá uma alinhadinha nela com a mão, para depois a gente começar a montar. Para começar a montar, nós vamos usar essas 2 peças aqui, ligando elas dessa forma. Soldei dos 2 lados e já dei acabamento. Na sequência, vamos começar a trabalhar os degraus. Nessa ponta aqui, nós vamos colocar uma pecinha. Essa peça tem 30 centímetros. E na parte de cima da escada, essa peça tem 41,5. Cada degrau desse tem mais ou menos 3 centímetros aqui de vão. Para a gente soldar aqui nesse segmento aqui, junto com a curva, é um pouquinho mais difícil. Então, a cada degrau, eu vou pegar daqui para lá e medir em 12 centímetros. No caso, eu vou posicionar essa peça aqui, essa aqui também em 12 e aqui também em 12. Para ficar mais fácil, coloquei uma linha aqui, pus o esquadro e puxei outro. Nós vamos posicionar a peça aqui nesse alinhamento aqui com a base do degrau. O 12 está marcado ali e vamos colocar ela seguindo essa linha. Isso nós vamos fazer com todos os degraus.
Na sequência, nós vamos colocar essa peça aqui, bem aqui em cima. No caso aqui das pontas, não tem uma regra certa. Eu procuro dividir esse espaço aqui mais ou menos igual a esse. Agora falta colocar uma aqui e a outra aqui. A base aqui está na linha e agora vamos colocar ela nesse alinhamento aqui. O degrau está posicionado aqui na linha e agora essa medida aqui e essa medida é interessante cortar na hora. Eu dei um pequeno ângulo aqui para acompanhar ali. É interessante marcar na hora para depois não forçar essa linha aqui, para deixar ela mais retinha por cima. Se você cortar essa aqui um pouquinho curta, ela puxa para dentro ou empurra ela para fora, aí ela já começa a ficar torta. Fiz outra linha aqui porque estava pegando na ponta lá, não dava para medir. Aqui é a mesma coisa. Dei um ângulo aqui e agora mede certinho aqui e já deixa um tamaninho certo. Sempre não forçando essa linha aqui. Na sequência nós vamos usar essa peça, ligando ela ao outro degrau. É interessante, aqui no caso é o último degrau, aqui é o começo, então ela sobe assim. É interessante aqui deixar bem faceadinho. No caso aqui tem uma pontinha sobrando, não tem problema, porque depois aqui vai essa aguinha do degrau e aqui não vai atrapalhar. Essa tabuinha aqui, ela vem aqui, aqui já não tem mais nada, então não tem problema. Interessante soldar as duas peças aqui e 90 graus aqui. Eu estou usando essa ferramenta aqui que ajuda bastante, mas se você não tiver, com essa ferramenta aqui dá para firmar, ajustar ela direitinho para poder fazer a solda. Aproveita e já dá uma limpadinha aqui dentro, porque depois não vai conseguir entrar com a máquina aqui para fazer a limpeza. Soldei dos dois lados, o que está aqui é mais fácil para você limpar, tanto aqui dentro como aqui fora. Na sequência, nós precisamos dar uma preenchida aqui nesse espaço aqui, está muito aberto. Se você quiser deixar desse jeito, não tem problema. Mas se você quiser dar uma enriquecida na peça, deixar ela mais bonita, nós vamos trabalhar esse espaço aqui agora. As argolinhas pequenas que a gente havia tirado, vamos usar a ferramenta para centrar ela aqui. Cortei 3 peças com 5 centímetros cada. E mais 3 peças com 20 centímetros cada. Em 3 peças dessa, nós vamos colocar uma pecinha dessa. E em 3 peças dessa, nós vamos colocar a mais comprida. Para ficar mais fácil e ficar um serviço legal, fiz uma linha e essa em 90 graus em relação a essa. Nós vamos colocar a peça aqui, as duas pontas aqui no mesmo alinhamento dessa linha. E o centro dela dando seguimento a essa linha. Soldei dos dois lados aqui, já dei um acabamento nelas todas. Em muitas peças eu gosto de já dar um acabamentinho antes de continuar soldando, porque facilita depois, em certas ocasiões você não consegue acesso, igual aqui mesmo não dá para dar acabamento depois, agora fica mais fácil. Na sequência nós vamos montar
essas pecinhas. As duas estão saindo aqui embaixo certinho e no mesmo alinhamento. Soldei dos dois lados, já dei um acabamentinho também. Eu estiquei a linha aqui um pouquinho mais, porque a gente vai precisar dela mais longa. O modelo que nós estamos montando é esse aqui. Mas existem outros modelos que você pode usar a criatividade aí e ir fazendo da maneira que você achar mais interessante, mais legal para você. Vamos deixar a peça no mesmo alinhamento aqui. E numa ponta nós vamos colocar a pecinha maior e na outra menor. Eu dei um ângulozinho pequeno aqui para não ficar assim. Fica muito distante aqui para fazer a solda. Estando assim, já dá um aconchego maior ali. A linha, no caso, vai ajudar a deixar a peça no mesmo alinhamento aqui. Já montei as três aqui e é interessante, sempre há um lado mais bonitinho do que o outro, igual aqui mesmo, ficou horrível. Esse lado tá melhorzinho, então a gente vai deixar isso para frente, porque esse aqui vai na parede. E agora vamos instalar elas aqui no meio. A parte comprida vai ficar aqui, a parte menor fica para cima. Aqui no caso está com excesso. Nós vamos fazer o corte certinho aqui. No caso aqui, pode haver variação. Aqui está dando 11,5. Aqui está dando um pouquinho mais. É variação pequenininha. O mais certo aqui é a gente pegar de cada degrau desse e dividir no meio. Uma vez que você dividiu no meio aqui, pega essa medida aqui, no exemplo que deu 5,5, e dá 5,5 aqui, para que ela fique alinhada. Vamos deixar ela aqui, no caso, no meio, medir aqui a mesma medida, e vamos tirar o excesso lá, já dando um ângulo certinho. No caso aqui, a escada está subindo da direita para a esquerda. Se você quiser o contrário disso, não tem problema. No caso aqui, ela está subindo da esquerda para a direita. No caso, você vai ter que tomar cuidado em relação às partes mais bonitinhas aqui para deixar para frente. E o próximo passo agora, nós vamos colocar a outra parte da escada. Busquei o 90 graus aqui com esquadro. Essa ferramenta, no caso, está ajudando a apoiar aqui embaixo. E desse lado, ela está escorando aqui na nossa ferramenta. Deixando com 90 aqui, para a gente poder soldar. Desse lado já está soldado. Antes de soldar do lado de lá, dá uma conferidinha. Não precisa ficar uma coisa 100%. E agora a gente pode soldar do lado de cá. Para se conseguir fazer esse degrau certinho, pelo menos uns 90% parecido com o outro, não é muito fácil. Dá para fazer na morsa com algum outro tipo de ferramenta. No caso, eu já fiz outras ferramentas que eram limitadas a fazer só os degraus. Eu queria uma ferramenta que fizesse algo a mais. E essa está conseguindo fazer alguma coisa a mais. No caso aqui, é um exemplo daquilo que ela consegue fazer. Esse modelinho de escada, ele serve para suculento, uns vasinhos maior. Falta aqui as tabuinhas. Eu deixei para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão grande. Eu quero fazer um gabarito de madeira, coisa simples, para a gente montar isso aqui sem ter que ficar tirando medida, muita medida. É pôr no gabarito lá e sair soldando. No caso do desenho aqui, é gosto. Como eu mostrei, há vários modelinhos que a gente pode pôr, fazer uma variação.
conforme você for montando, dá uma olhadinha naquilo que você tem, naquilo que você consegue fazer ali e faz o recheio aqui, no caso, para deixar a peça mais ornamentada, mais bonita. O grande motivo dessa parte ter 20 centímetros, aqui no caso está bem alto. O vaso em si tem 11 centímetros. A planta vai ter mais ou menos 10, já está no limite ali para tampar a nossa arte. Se deixar ela mais curta, o vaso vai subir e vai tampar a nossa arte no caso ali. E o motivo é esse, dele ter 20 centímetros aqui, para a arte aparecer. Obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Semana que vem a gente se vê. Tchau, gente. Tchau.